Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Já quero pedir a Deus que Deus venha abençoar a sua vida, a cada um que está acompanhando nosso canal, a cada um que está ajudando a divulgar o nosso conteúdo, esse conteúdo que nós trazemos vários temas aqui à luz da palavra de Deus, e também que Deus abençoe você que está vendo esse canal pela primeira vez, que Deus abençoe sua vida. E aqui é um momento de aprendizado. É um momento curto, não dá para explanar muito alguns assuntos, porque o vídeo fica muito longo. E hoje em dia o povo não tem muito paciência de ver vídeos longos, né? Mas é que tem assuntos que tem que ter começo, meio e fim, senão fica sem sentido, fica sem entender. A gente tenta compactar o máximo possível cada assunto aqui para tirar o entendimento dele. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe vocês e nos ajude aí a compartilhar. Lembrando que estamos aí na plataforma do TikTok e do YouTube aí, que você ativando a notificação, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá? E também quero aproveitar já um pouquinho do seu tempo também e falar para você de um trabalho muito abençoado que é da Gato Odoro Personalizados. A Gato Odoro Personalizados é personalizar, é dar vida a uma ideia. Pessoal, aqui tem alguns itens aqui, azulejo, quebra-cabeça, fotos, caneca, mas tem muito mais coisa, muito mais. Estampas de camiseta, muito bem feitas mesmo, com muito carinho. Eu te aconselho você pegar a câmera do teu celular, apontar para esse QR Code aqui, você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodoro Personalizados, aí você vai entender com seus olhos o que eu estou tentando expressar para você. Uma coisa eu sei, ela personaliza pensando em você, tá bom? Dá uma conferida lá. Pessoal, o tema que nós vamos refletir hoje é o lugar secreto que sustenta o ministério público. Ou seja, antes do público, a solidão com Deus. Baseado no livro de Lucas, Lucas no capítulo 5, versículo 26, versículo 16, e diz assim: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Quem? Senhor Jesus. Vamos, baseado nesse versículo, entender e o que nós podemos aprender aqui, tá bom? Antes dos milagres em público, havia oração em secreto. Antes da multidão, havia solidão com o Pai. Assim era com Jesus. Então vamos dar uma olhada no contexto do texto, porque aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus cura um leproso. Ali no do versículo 12 ao versículo 15. Ó. Diz assim: Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. E ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada as suas enfermidades. Então, e ali o versículo que nós estamos em questão é: ele, porém, retirava-se para desertos e ali orava, né? Então, humanamente falando, era o auge do sucesso ministerial. Mas o versículo 16 aqui começa com uma expressão forte no grego, que diz assim, no grego, autos dei hipochoron. O verbo está no tempo imperfeito, indicando ação contínua. Literalmente, ele costumava retirar-se. Não era algo ocasional, era hábito. Jesus não orava apenas quando estava em crise, ele orava quando estava no auge. Segundo ponto. Retirar-se não é fugir, é prioridade. A palavra grega é hipochoreu, significa afastar-se, retirar-se deliberadamente, criar espaço. Jesus criava espaço para Deus.
Ele não era controlado pela agenda das pessoas. Ele era guiado pela comunhão com o Pai. Se até o Filho de Deus precisava de momentos a sós com o Pai, imagine nós, né? Terceiro ponto. Lugares solitários. O deserto que fortalece. Lucas usa a palavra eremos. Quer dizer, deserto, lugar isolado. O mesmo deserto onde João pregava, Jesus foi tentado e Deus moldava seus servos. O deserto não é um abandono. Já viu aquela expressão, puxa, eu estou no deserto. Deserto não é abandono, nunca foi, nunca vai ser. Deserto é um laboratório espiritual. Porque muitos querem palco, mas rejeitam o deserto. Querem a unção, mas não querem a intimidade. É atitude bem próxima das ações e atitudes que os fariseus tinham, né? Atitude meio que farisaica, né? Quarto ponto, o perigo do sucesso sem secreto. E aqui nós devemos notar uma coisa poderosa. Multidões estavam procurando por Jesus. Pessoas precisavam de cura. A fama estava crescendo. Mesmo assim, ele se afastava. Ele se apartava. Por quê? Porque sucesso, presta atenção nisso. Sucesso sem oração gera. Sucesso sem oração gera. Sem oração. Gera ativismo vazio, ministérios superficiais, cansaço, fadiga espiritual, orgulho disfarçado de produtividade. E esse cansaço espiritual, como é que pode cansar espiritual? Gente, tem cansaço espiritual que, meu Deus do céu. Chega a faltar ar. Você tenta puxar ar, parece que não vem em nenhum lugar. O segredo de Jesus não era apenas o poder. Era a dependência constante do Pai. Então, 100% dependente do Pai. Quinto ponto. A igreja precisa voltar ao lugar secreto. A igreja que eu digo não é um prédio, tá? Não é o CNPJ. É o corpo de Cristo. Quando o corpo perde o secreto, a obra vira performance. O púlpito vira palco. E o ministério vira competição. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito séria. É muito sério porque assim, vamos lá, a lógica é, poxa, né? Se tem um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, servir a Deus, fazer as coisas para Deus, estar ali com Deus, para que competir, sabendo que para as coisas de Deus tem espaço para todo mundo fazer? Aí tem pessoas que não fazem. E tem pessoas que fazem. E as que não fazem se incomodam quando aqueles que começam a fazer. Principalmente se começam a fazer aquilo que eles sabem que era para fazer, mas eles não fizeram. E aí gera competição. Não deveria ter isso. Deveria, mas tem. Onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem pessoas, tem problemas. E aí tem pessoas que podem ter aquela performance, nossa, que eloquência e tal, nossa, né? Didático. Mas aí é performance. Você sente a emoção, mano? Você não sente unção, não sente a presença. E quando o púlpito vira palco, aí vira show, né? E infelizmente é tendencioso. E não é ser pessimista, mas baseado nas coisas que a gente vê hoje, vai piorar. Vai piorar. Então aqui é quando o corpo perde o secreto. Agora, mas quando o corpo volta ao secreto com Deus, opa, a unção volta, o discernimento volta, a humildade volta. Tem gente que prega, está lá e dá risada e faz brincadeira. Na hora que desce do altar, dá
Um paz do Senhor. Não estende nem a mão. Sabe? Essa estrelismo. Estrelismo, brilha, brilha, estrelinha. Estrelinha, estrelinha, estrelinha de Jesus. Mais um pouquinho ele se sente a quarta pessoa da Trindade. Ele ou ela. Então, quando o corpo volta secreto, a unção volta, o discernimento volta, a humildade volta e o poder de Deus volta. E com isso nós podemos aplicar de uma forma prática. Primeiro, estabelecer um horário fixo de oração. Não tem desculpa, nós só damos desculpas. Segundo, desligue distrações. Terceiro, busque a Deus mesmo quando tudo estiver dando certo. É aí que entra um porém, porque tem pessoas que buscam a Deus, não vou dizer nem que busca a Deus. Busca a benção, não o abençoador. Só quando a coisa aperta. Então, o foco é na benção. O foco é no acontecer. O foco não está no abençoador. E querer presença do abençoador. Só quero a benção. Aí a pessoa ganha a benção e vira as costas para Deus. Então, estabelecer um horário fixo de oração, desligar distrações, buscar Deus mesmo quando tudo estiver dando certo e não trocar a intimidade por visibilidade. Sabe o que é isso? É não trocar um tempo do particular com Deus para um tempo visível para os outros. Os fariseus faziam isso. Eles se mostravam espirituais e para as pessoas verem neles aquilo que eles não eram. E tem diferença, gente, de espiritualidade e religiosidade. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Jesus fazia milagres em público porque se encontrava com o Pai em secreto. E o que sustenta o extraordinário é o invisível. Se queremos viver algo real, precisamos aprender a nos retirar para o secreto. Porque o lugar secreto onde Deus prepara homens e mulheres para impactar multidões. Eu acrescento também, que tem um ditado que diz que você é o que você é de verdade quando você está sozinho. Amém, pessoal? Então, aí está o porquê que Jesus se retirava para os desertos. Por que ele se retirava muitas das vezes? Porque nada acontece sem estar no secreto com o Pai. Hein? Pessoal, a palavra é muito forte, fantástica, instrutiva. Acredito que falou com você. Então, se falou com você, assim como falou comigo fortemente aqui, nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Nos ajude para que outras pessoas sejam alcançadas. Aqui é um momento de aprendizado, então nós aprendemos mais um pouquinho. Então nos ajude a divulgar e propagar essa reflexão, tá bom? Pessoal, comentários estão totalmente liberados para você expor a tua opinião. Concordo, não discordo, concordo. Coloque aí o que você pensa, é importante para nós. E sugestão de temas, pessoal. Coloque aí sugestão de temas aí que nós venhamos trazer aí, para a gente dar uma destrinchadinha aí, para aprender um pouquinho mais sobre cada versículo ou cada dúvida, tá bom? Uma coisa eu digo, falo sempre no final de cada vídeo. Vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para que venhamos a fazer o que é reto e correto diante dos olhos de Deus, tá bom? Deus abençoe, pessoal, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.